Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre as minhas leituras de junho. Antes de qualquer coisa, já quero pedir desculpa pela iluminação, porque eu tô com luz acesa, janela aberta, tudo, sabe? Só que tá muito nublado, não consigo melhorar a luz mais do que isso que vocês estão vendo, tá? Então, desculpa. E minha voz talvez esteja meio estranha também, mas é porque eu tô resfriada. E eu li bastante coisa em junho, tá? Tem coisas aqui que eu já estava lendo desde meses anteriores, do tipo abril e maio, e eu concluí agora. Então vamos por partes. Por favor, já deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. E vamos começar aqui primeiro pelo que eu li de parceria, né, que foi, no caso, a HQ Lore Olympus, volume 3. Não vou me estender, tá bom, gente, porque já tem resenha dos 3 primeiros volumes aqui no canal, vou deixar tudo no box de descrição pra vocês conferirem. Mas a questão é que essa aqui é como se fosse uma releitura da história do Hades e da Perséfone em quadrinhos, né. Em vez de ser que nem na mitologia original, onde o Hades sequestra a Perséfone, aquela coisa toda, aqui eles estão meio que se apaixonando e nós temos uma visão mais moderna do Monte Olimpo. É basicamente uma comédia romântica, só que a autora também consegue inserir alguns temas mais dramáticos, né? E alguns assuntos mais sérios e importantes de serem discutidos. Eu tô simplesmente amando essa série, tá? Super recomendo pra vocês. Vou deixar os vídeos aqui embaixo pra vocês conferirem. E essa daqui também foi 5 estrelas. E agora vamos para as leituras coletivas, começando por uma aqui que eu tava organizando desde o mês de abril, porque óbvio que não tinha condição de eu ler isso aqui tudo num mês, né? Que no caso é do livro A Hora das Bruxas, da Anne Rice. Eu fiz essa leitura coletiva durar uns 3 meses, aí foram metas bem tranquilas, sabe, pra acompanhar. Também não vou me estender sobre esse livro, porque já tem vlog de leitura dele, todinho, né, todas as minhas impressões, né, tá tudo lá, sem spoiler, tá? Então vocês podem assistir tranquilamente. Eu realmente gostei do livro, ele é como se fosse um grande quebra-cabeça, onde a gente tem que reunir as informações sobre essa família de bruxa e ver como que isso vai se interligar com a personagem principal, junto com a questão, né, do espírito que acompanha essa família há gerações. Só que apesar de eu ter ficado bem intrigada, de eu ter lido numa velocidade boa e tudo mais, tiveram algumas coisinhas que me irritaram a respeito da personagem principal. Ela às vezes faz umas escolhas ali, gente, que me tiraram de sério, tá? E mesmo eu tendo gostado da história em si, esse não é um livro que eu indicaria pra todo mundo. Lá no vlog eu expliquei melhor sobre isso, tá? Porque ele tem sim algumas coisas que podem incomodar muita gente, então dá uma conferida no vlog, né? Vê aí se é o seu tipo de leitura e se vale a pena pra você ou não. Não tem spoilers e o link vai estar aqui na descrição pra vocês. Aí a outra leitura coletiva que eu organizei esse mês foi do livro Antes que o Café Esfrie, né? Um livro pequenininho, rapidinho. Um livro que eu vi muita gente elogiando. E, assim, gente, ele é um livro bom, sim, tá? Só que ele não é tudo isso, tá? Eu achei ele bem longe de merecer o hype que ele tem. Basicamente, a gente tem um café onde as pessoas podem voltar no tempo. Existem algumas regrinhas para ela conseguir voltar no tempo, sendo a principal delas que elas têm que terminar de beber o café antes que ele esfrie para elas poderem voltar. E aqui nós vamos ter 4 histórias que, de certa forma, elas vão se interligando ali. E, assim, gente, foi complicado, porque a primeira história, né, logo de cara, me decepcionou absurdamente, porque eu achei ela incrivelmente boba, sabe? As outras até têm algumas motivações, alguns pontos mais interessantes, mas ainda assim também não foram histórias que eu achei, oh meu Deus, incrível. Acho que a que eu mais gostei foi a segunda, e nem é porque seja muito explorada ou o autor tem uma escrita super emocionante. Não é isso, é simplesmente porque ele pegou um tema que é muito fácil de você ter empatia pelo personagem. Então, assim, no momento que eu li aquilo ali, eu pensei como seria se eu estivesse vivendo algo parecido, né? Acho que o principal, né, o que tem de em comum nessas histórias aqui, é que mesmo que essa viagem no tempo não mude o tempo presente, elas auxiliam as pessoas a conseguirem seguir em frente. Isso é o legal do livro. Às vezes uma conversa, né, uma frase que a pessoa diga ali já faz diferença na vida daquela pessoa. Mas no geral é isso, foi um livro assim que eu gostei, né, mas eu não achei ele isso tudo que as pessoas falam. Em termos de ser emocionante, que nem eu vi as pessoas falando, eu achei isso bem fraco. E a questão que saiu agora, o livro 2 desse, depois eu descobri que tem mais 2, sabe? Aí eu falei assim, gente, pra que 4 livros com a mesma temática? Eu virei e falei, não, deu pra mim, um já é suficiente. Participei também da leitura coletiva que as meninas do DLX fizeram, que foi do livro A Sonata Perfeita. E aqui nós vamos ter personagens, assim, bem melancólicos, vivendo ali num período após a Segunda Guerra Mundial,
na Suíça. Dentre esses personagens, a gente vai conhecer o Gustave, que ele é um menininho órfão de pai e que sua mãe ali não consegue, né, ter um afeto por essa criança. E também vamos ter o Anton, que é um menino prodígio do piano e de família judia. Esse é um livro que é muito difícil de indicar porque ele é muito parado. Então, muitas pessoas podem não gostar por causa disso. Mas, em compensação, uma coisa que eu gostei é que eu achei ele totalmente imprevisível. Eu não consegui imaginar o que ia vir pela frente. E ele também é muito fluido, muito rápido de ler. E eu simplesmente amei o Gustave. Porque ele é uma criança muito fofa, sabe? Uma criança adorável. E quando ele se torna adulto, que a gente chega aqui e vê ele na fase adulta, a gente vê que ele se tornou uma boa pessoa. Mas a grande sensação que esse livro me trouxe, assim, o tempo todo, tá? Desde o início, e referente a todas as pessoas que envolviam o Gustavo, era que ele merecia mais. Ele era uma pessoa que merecia ser amada, só que ele estava cercado de gente egoísta demais e machucada demais, que eram simplesmente incapazes de dar amor pra ele, e quando davam era simplesmente migalhas. E isso foi me estressando, porque a minha vontade era de entrar no livro e estapear todo mundo, né? Pra o povo parar de ser egoísta e parar de pensar no próprio umbigo. Então, assim, acabei me envolvendo. Eu queria tomar as dores ali do personagem. Só que é estranho gostar muito de um personagem e o livro, no geral, ele ser ok. Porque também tem um negócio aqui que me incomodaram, porque eu achei que a autora deixou umas pontas soltas. Aí quando eu cheguei lá no final, né, que tem tipo um texto, né, da autora falando sobre o livro, ela vira e fala assim, porque o leitor poderia completar essas lacunas. Aí eu fiquei meio tipo, tu tava com preguiça de escrever, né? Tive esse sentimento aí lendo. Então é aquela coisa, gente. É o tipo de livro que você tem que ler e tirar suas próprias conclusões, porque não vai ser alguém te falando assim que vai te convencer que o livro é bom ou ruim, tá? Só tem uma coisa que eu quero que vocês não levem em consideração, é porque a propaganda desse livro aqui fala que é pra quem gostou do livro Leve-me com Você. Aquele livro foi um favorito pra mim, tem resenha aqui no canal, só que assim, não tem a menor similaridade, sabe? Eu nem entendi. Depois que eu li isso aqui, eu nem entendi por que fizeram esse tipo de propaganda. Porque não tem nada a ver um com o outro. Então, assim, só desconsidere isso pra você não ir com a expectativa de ser algo que nem aquele e chegar aqui e ver que tem nada a ver, tá bom? Só isso que eu deixo de recomendação. Aí em maio teve a Maratona Louca Sci-Fi, que inclusive o vídeo de leituras de maio só tem 3 livros, vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem. E lá, gente, eu só falei de livros de ficção científica. Só que eu ainda estava lendo outros, né? Que eu concluí só agora, né? Concluí mais 3, sendo o primeiro deles O Tempo Desconjuntado, do Philip K. Dick. E aqui nós vamos ter o Ray Gunn, que ele é um cara que ele ganha a vida de uma maneira assim bem diferente, sabe? Todo dia ele pega o jornal local e ele tem que fazer tipo um jogo, sabe? Que é onde está o homenzinho verde. Ele tem que descobrir ali e entregar essas respostas. E todo dia ele ganha um prêmio referente a isso que ele responde. E tirando os momentos que ele tá fazendo isso, ele tá ali aproveitando a vida dele, né? O cotidiano na cidadezinha de 1959. Tanto que o início do livro é bem assim, vida cotidiana mesmo. Você até se pergunta, meu Deus, pra onde é que essa história vai? Mas a questão é que ele achava que era isso até que coisas estranhas começam a acontecer e a gente vai estar ali junto com o personagem tentando ver até onde que a paranoia dele é justificada. Muitas das histórias do Philip K. Dick trazem esse conceito de paranoia da pessoa se perguntar sobre o que é a realidade, e isso me agrada muito porque eu sempre acabo me envolvendo muito na história junto com o personagem querendo descobrir a verdade. Inclusive, quando eu tava lendo isso aqui, gente, tiveram algumas coisas que me lembraram o filme O Show de Truman, tá? Não que o Show de Truman seja uma adaptação desse livro, não tem nada a ver, tá? Mas, assim, tem alguns elementos aqui que a gente percebe que aquele filme se inspirou. Então, eu achei isso muito legal, achei isso muito interessante. E quando a gente chega no momento da descoberta, né, desse livro aqui, eu fiquei muito empolgada, porque era uma coisa que, assim, eu não tinha imaginado mesmo. Eu fiquei muito surpresa, mas é justamente aí que mora o problema, porque o livro acaba e eu queria mais, entendeu? O livro tem um final, ele é um livro único e tudo mais, só que se o autor quisesse, ele poderia explorar ainda mais. Inclusive, isso foi algo que eu estranhei, porque baseado nas outras coisas que eu já li do Philip K. Dick, eu pensei que ele iria explorar, sabe? Tanto que eu fui até procurado, tipo, meu Deus, esse livro é livro único mesmo ou tem uma continuação? Só que aí nas minhas pesquisas eu vi que esse é um dos livros mais antigos dele, sabe? E tem uma tendência, né, que os autores, quando estão escrevendo, né, no decorrer da vida,
a escrita deles evolui, eles quando vão explorar uma certa temática. Quanto mais recentes os livros, melhor explorados são, e isso acontece aqui também. Então, talvez, se você for uma pessoa que nem eu, que tenha lido os livros que foram publicados por último primeiro, talvez você sinta essa questão, né, essa diferença na escrita, mas ainda assim, esse foi um livro que eu adorei, que eu super recomendo para quem gosta de ficção científica e para quem gosta dessas histórias, assim, onde você tá ali junto com a paranoia do personagem. Aí eu fiz uma releitura que foi do livro Extras, que esse aqui é o 4º livro da série Feios. Pra quem não conhece a série Feios, né, pelo menos os 3 primeiros livros dele, a gente tinha uma civilização onde todas as pessoas, assim que elas completavam 16 anos, ela ganhava uma espécie de cirurgia plástica que a deixaria perfeita. Só que, obviamente, tem algo muito errado com essa cirurgia. E o principal tema que o autor aborda dentro dessa distopia aqui é justamente a obsessão das pessoas a respeito da beleza e das cirurgias plásticas de um modo geral. No 3º livro da série a gente vê uma conclusão para isso, mas aqui o autor decide, né, pegar um novo grupo de personagens num lugar diferente e abordar um novo tema, que aí no caso é a obsessão das pessoas com redes sociais e fama. E foi simplesmente excelente fazer essa releitura agora, porque eu lembro de quando eu tinha acho que uns 15 anos, 16 mais ou menos, que foi quando eu li pela primeira vez. Eu vi tudo isso aqui e eu pensei assim, nossa, que surreal, isso nunca aconteceria. As pessoas não são tão malucas de ficarem obcecadas assim. Aí eu lendo agora, pós-geração TikTok, né, eu vi e falei assim, as pessoas são doidas. O autor não tava exagerando em nada, foi tudo assim, previsão mesmo. E isso me fez gostar ainda mais desse livro do que da primeira leitura, sabe? E eu tô muito feliz, porque assim, tô gravando esse vídeo aqui agora, mas antes de ontem eu vi uma notícia no Twitter de que a Galera Record vai relançar essa série, né? Tinha até uma fotozinha de um box, vou botar aqui pra vocês verem. E assim, gente, acabou as desculpas, tá? Vocês podem ler sim, tá? Recomendo que vocês leiam quando sair esse box, porque eu acho que essas edições vocês nem acham mais, gente. E a minha é tão velha, gente, que as páginas estão soltando. Na época que eu comprei... a situação do livro. Na época que eu comprei, isso aqui já era de sebo. Outras pessoas já tinham usado e tudo. Então, quando sair esse box, vocês aproveitem e vocês leiam, porque essa série vale muito a pena. Foi a série que me inseriu dentro dos mundos das distopias, sabe? E lendo agora, sabe, de 2022 e 2023, eu acho que continua sendo muito relevante. Aí eu terminei de ouvir o audiobook de Guerra dos Mundos, e esse aqui foi um daqueles livros que é interessante de você ler, né, de você conhecer a história, para entender, né, como que aquela história inspirou filmes e outros livros, mas que em termos de entretenimento não foi lá grandes coisas pra mim. Basicamente a gente tem um cara contando sobre como os aliens chegaram à Terra e como que eles foram matando os seres humanos ali com gases venenosos e raio laser. Só que assim, é bem descrito? Com certeza. Só que o problema é justamente esse. O personagem está contando. Ele já passou por aquilo ali e ele tá vivo. Aí chega um determinado momento ali que ele começa a contar as coisas que o irmão dele passou e ele não estava presente com o irmão, tá? Foi o irmão contando pra ele. Ou seja, você sabe que todo o perigo que existia dentro dessa história não te causa medo nenhum. Você não teme pela vida dos personagens. Você sabe que eles estão vivos e que tá tudo bem. E esse é um sentimento que é muito importante pra mim nas leituras, porque chegou num ponto ali que eu não me importava com o que ia acontecer, eu não tinha o sentimento de urgência, eu não tinha a ansiedade de querer saber o final. E assim, o livro é bem descritivo mesmo, tá, gente? Do tipo, ele quase não tem diálogos, então acho que isso aí talvez incomode algumas pessoas também. Então assim, pra época em que foi escrito, com certeza foi uma leitura muito relevante, justamente pra mostrar toda uma visão de como seria se a Terra fosse invadida por criaturas com tecnologias muito mais avançadas do que as nossas. Inclusive, é tudo muito bem descrito do jeito que você imagina as cenas perfeitamente dentro da sua cabeça. Só que faltou a parte emocional pra mim, né? Eu me importar com os personagens. Eu acho que se talvez ele tivesse contado exatamente a mesma história, só que a gente acompanhando o personagem no tempo presente, a gente vendo ele passar pela situação e não ele contando depois, eu teria uma outra visão completamente diferente desse livro. Então é um livro que com certeza vale a pena ser lido por conta da sua importância dentro do gênero da ficção científica, mas faltou emoção pra mim. E ainda falando em audiobooks, eu também escutei o audiobook Estou Feliz que Minha Mãe Morreu,
que é a autobiografia da Janet McCurry. Eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome dela. Enfim, é a atriz que fez a Sam do iCarly. E assim, gente, o que eu tenho a dizer sobre essa autobiografia é que até eu tô feliz que a mãe dela morreu, tá? Eu não imaginei que eu ficaria feliz com a morte de uma pessoa dessa forma. Porque basicamente a mãe dela é uma narcisista que jogou toda a frustração dela não ter se tornado atriz em cima da filha. E ela conseguiu, assim, ferrar a cabeça dessa garota de uma forma que eu fiquei, assim, realmente chocada. E foi por uma coisa que durou muito tempo. Porque como ela vinha meio que fazendo essa lavagem cerebral na menina desde que ela era criança, ela teve dificuldade de perceber que o que a mãe estava fazendo era algo negativo. Provavelmente, se você já viu alguém comentando sobre esse livro, as pessoas devem ter comentado bastante a respeito da questão dos distúrbios alimentares que a Janet desenvolveu por conta da mãe dela. Mas assim, gente, a estranheza e a bizarrice e as coisas escrotas que essa mulher fez vão muito além disso. E foi, assim, um livro que me trouxe muitas emoções, porque eu sentia muita sinceridade nas palavras dela. Você sentia que eram realmente palavras de alguém que viveu e sofreu tudo aquilo. E eu simplesmente odiei a mãe dela com todas as forças. Do tipo assim, eu sabia que a mulher morria, né? Afinal de contas, está no título e, enfim, vida real, a gente sabe que a mãe da atriz já é falecida. Só que ao mesmo tempo, eu tava lendo de uma forma que eu tava tipo assim, meu Deus, cadê a parte onde essa mulher morre? Porque eu não aguento mais, eu mesmo quero sufocar a mulher com travesseiro. E eu me senti muito mal por gostar da personagem Sam, sabe? Porque eu era adolescente, eu assisti aquilo ali, gente. Inclusive, eu só assisti a iCarly por causa da Sam, tá? Eu não ligava muito pro resto, só ligava pra ela. Só que é meio triste de pensar que por trás daquilo ali tinha uma pessoa sofrendo tanto, sabe? E nesse ponto, eu me senti mal em gostar do iCarly, mas ao mesmo tempo eu fiquei com um sentimento muito grande, muito forte de admiração pela atriz. Do tipo, nossa, você passou por tudo isso. E, gente, tudo bem que a gente tá falando aqui de uma atriz, né? Então tem muito mais coisa envolvida, principalmente por conta da questão do dinheiro. Mas as pessoas têm que tirar da cabeça que pai e mãe é sagrado e que eles estão certos sempre. Não é bem assim. A verdade é que tem muito pai e mãe filho da puta por aí, aí depois o filho sai de casa, ai, meu filho não me visita, ai, olha que ingrato. Mas tu também não sabe qual foi a meta que essas pessoas fizeram, entendeu? E para as pessoas que têm pais narcisistas, é muito complicado, porque elas demoram muito tempo para perceber o que elas estão passando. Porque elas são meio que doutrinadas desde criança a acreditar que aquilo é o certo. Então, realmente é uma situação complicada e muitas vezes depende de vir uma pessoa de fora e mostrar o quanto que aquela situação tá errada. Essa aqui, com certeza, é uma autobiografia que vale muito a pena vocês lerem. E mesmo que você pense assim, ah, mas eu não curti a iCarly, eu não assisti, eu não tenho interesse e tal, eu acho interessante você ler, porque vai falar sobre muitos temas importantes aqui, sabe? Então, ela até escreve de um jeito que em determinado momento você esquece que é uma autobiografia, parece até um livro de ficção. E isso é um outro ponto, gente. Ela queria ser escritora, ela queria fazer a parte roteirista das coisas, sabe? Ela não queria atuar. É uma coisa que ela menciona. E depois de ler essa autobiografia aqui, se ela publicar qualquer livro de ficção, eu com certeza vou ler, porque ela escreve muito bem. Aí tem um livro que eu disse que eu não ia ler, que eu não vou ler, acabei lendo, tá? Que no caso foi o É Assim Que Começa, da Colleen Hoover. Esse aqui é a continuação do É Assim Que Acaba. E o É Assim Que Acaba é um livro sobre violência doméstica, tá? Tem muita gente doida por aí que trata como se fosse um romance. Não é. E até pouco tempo atrás, o É Assim Que Acaba era um livro único. Ele tem um final. As coisas que acontecem lá se resolvem lá. Só que aí a Colleen Hoover devia estar precisando de dinheiro, ela devia estar querendo trocar de carro, né? E ela decidiu escrever esse aqui para tirar uma graninha extra e agradar alguns fãs. Porque o principal foco disso aqui é o romance entre a Lily e o Atlas. E assim, pra quem gosta deles dois, pelo amor de Deus, gente, o Atlas não é o que abusa dela no primeiro livro. Quem gosta de romance vai amar isso aqui. E eu não vou negar, tem umas ceninhas até que são bonitinhas, mas não foi nada assim que me empolgasse, sabe? Tem ainda algumas questões sobre o relacionamento antigo da Lily, mas acaba não sendo tanto o foco. E nisso acaba também não gerando impacto. Aí a parte que eu realmente gostei foi algumas questões que envolvem a vida do Atlas, assim, independente da Lily.
questão de uns drama familiar ali dele. Inclusive, a maneira que se solucionou ali me agradou bastante, eu tava bem envolvida nessa parte, mas é um pedaço muito pequenininho dentro da história, que se fosse assim, a mesma situação, um outro personagem, um outro livro onde isso fosse mais explorado, provavelmente eu teria gostado bem mais. Mas a questão é um romance legal? É, mas é uma continuação completamente desnecessária e que a Colleen Hoover só escreveu pra agradar alguns fãs que queriam ler um romance. Aí pra finalizar temos aqui duas HQs, tá? A primeira que eu li foi A Família da Casa de Bonecas. Essa daqui é uma HQ de volume único de terror que faz parte da coleção Hill House. O que é a coleção Hill House? Uma coleção de HQs de terror, só que elas não têm ordem a serem lidas, tá? Cada uma é uma história diferente, você pode ler em qualquer ordem. E aqui, no 6º aniversário da Alice, ela ganhou de presente uma casa de bonecas. E a casa é linda, a criança fica super encantada, vira o brinquedo favorito dela, e logo em seguida ela descobre que ela tem como entrar magicamente dentro dessa casa de bonecas. Só que no mundo real, a vida da Alice tá bem, assim, complicada, ela tá vivendo algumas coisas muito desagradáveis e sombrias, e a casa de bonecas promete pra ela que pode consertar as coisas, basta a Alice concordar com os termos. Quem assistiu a TBR deve lembrar que eu mencionei que me lembrou um pouco Coraline, essa questão da personagem estar insatisfeita com o mundo real e ver um lugar mágico que promete ser melhor. Mas, gente, a similaridade acaba aí. Eu fiquei muito impressionada com tudo que aconteceu depois, porque é realmente bem diferente e original. Inclusive, eu não tava imaginando que a gente ia acompanhar a personagem por tanto tempo, porque meio que começa com ela criança e a gente chega a ver ela adulta, tendo filha e tudo mais. E mesmo que seja uma HQ fina, gente, com uma passagem de tempo tão longa, é muito bem feita, tá? Você não fica com a sensação de que tá sendo corrido. Na verdade, parece que as coisas estão acontecendo justamente no tempo certo. E eu gostei muito da Alice porque ela é uma personagem de mente muito forte. Eu adorei ver como que ela lutou contra a Casa de Bonecas. Senti também uma pegadazinha de horror cósmico, tá? Então, assim, pra quem gosta de terror, super recomendo essa HQ. Na verdade, recomendo a coleção inteira, tá? Aos poucos eu vou conseguir concluir a minha. E pra fechar, eu também li a HQ Extraordinários da Victoria Schwab. E essa HQ aqui, ela se passa entre os livros Vilão e Vingança. Vilão já tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards pra vocês. E aqui nós vamos conhecer a Charlotte, que ela acaba tendo ali uma experiência de quase morte. E quando ela, volta à vida, ela acaba apresentando alguns poderes. Sendo os poderes dela a questão dela conseguir ver como as pessoas vão morrer. Inclusive, ela também consegue ver a própria morte. Nisso, ela acaba decidindo ir atrás da pessoa que ela tá vendo, que vai ser o assassino dela. Eu acho muito difícil alguém querer ler essa HQ sem ter lido Vilão antes, tá? Mas só de aviso, pelo amor de Deus, não leia, tá? Antes de ler Vilão, porque senão você vai pegar spoiler do livro inteiro. Eu gostei da trama, eu gostei da personagem, tem uma vibe bem aquelas HQs de super-herói, mas eu senti que eu não me empolguei tanto quanto eu me empolguei lendo os livros dessa série. É porque no livro a autora tem mais espaço pra explorar as coisas, pra apresentar os personagens e tudo mais, e eu tava gostando daquele formato. Eu tive um estranhamento com essa mudança aqui, porque ficou parecendo que as coisas aconteceram um pouco rápido, e eu jurava que era um HQ de volume único, tá, gente? Não é. Porque eu pensei que os personagens dos livros nem fossem aparecer aqui, eu achei que iam ser outras pessoas, mas de certa forma as histórias acabam se cruzando sim, e terminou de um jeito que precisa de continuação. Aí eu não sei se a autora vai continuar a história dessa personagem somente em HQs, ou se em algum momento ela vai fazer um terceiro livro pra série e que as duas histórias vão se cruzar e que a gente vai precisar ler tanto as HQs quanto o livro. Não sei como que ela vai fazer isso. Se ela fizer de uma forma que as histórias se cruzem, eu vou acabar lendo. Se não, eu acho que talvez eu siga aí só com os livros mesmo, porque eu senti que eu me empolguei e eu me envolvi muito mais
com esse universo no formato de livro do que de HQ, mesmo que a HQ seja legal. Principalmente pra quem gosta de HQ de super-herói, vai adorar isso aqui. E bem, gente, isso aqui foi o que eu li durante o mês de junho, né, sem contar os audiobooks. Fiquei feliz porque consegui ler bastante coisa, desencalhei vários livros da estante, isso me deixou muito feliz, tá? Agora em julho tá tendo a Maratona Louca do Terror, então já adianto que tô conseguindo ler bem. Vão ter vários livros também aqui no vídeo de leituras de julho. Mas agora eu quero saber de vocês. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum dos livros que eu mencionei aqui, o que vocês acharam deles, ou se ficaram curiosos, tá bom? É pra gente bater um papo. Me contem também aí o que foi que vocês leram durante o mês de junho, porque eu vou adorar saber, eu sempre aproveito pra pegar dicas com vocês. E lembrando que os links de compra pra esses livros vão estar no box de descrição. E caso você tenha interesse em comprar esses livros ou qualquer coisa no site da Amazon ou no site da editora Wish, usando os links do box de descrição, você ajuda muito o canal sem pagar nada mais por isso, tá bom, gente? E também tá rolando o Prime Day, né? Tendo esquenta, vai ter os dias mesmo das promoções, que eu tô divulgando essas promoções todas lá no canal do Telegram, então se você ainda não faz parte, entra aqui no canal, é de graça, tá bom? E lá eu vou postar as promoções, então se vocês comprarem qualquer coisa, através desses links, vocês super vão estar ajudando. E, bem, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!